Sejamos todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Doutrina Espírita. Meu nome é Ana Paula e no vídeo de hoje eu vou encerrar o capítulo 2, título 3, Propriedades da Matéria, lendo e comentando a pergunta 33 e 34 do Livro dos Espíritos. Vamos lá? Pergunta 33. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim. E é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. Nota de rodapé. Esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, que consiste em se dar, pela vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, as mais diversas propriedades, um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias. Só havendo um elemento primitivo e as modificações dos diferentes corpos sendo apenas modificações desse elemento, resulta que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Uma modificação análoga pode produzir-se pela ação magnética dirigida pela vontade. Assim, a água, que é formada de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, torna-se corrosivo se duplicarmos a proporção do oxigênio. Comentário de Kardec. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos ainda de remontar de outra maneira, que não pelo pensamento a essa matéria, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até nova ordem. 33A. Essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que dois elementos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Essa opinião é exata. Falta acrescentar que, também, segundo a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. 34. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida que as moléculas têm uma forma, mas não a podeis apreciar. 34A. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras. Isso que chamais molécula está longe da molécula elementar. Vamos aos comentários? Em algum dos primeiros vídeos eu falei que existem várias denominações que se referem à mesma coisa, que é o poder supremo, a inteligência suprema. Nós chamamos de Deus, mas há quem chame de Jeová, há quem chame de Alá, há quem chame de Brahma, grande espírito. Mas todas essas denominações dizem respeito à mesma coisa, ao poder supremo, à inteligência suprema. Da mesma forma, gente, que a matéria primitiva, que o elemento primitivo, que o fluido cósmico primitivo, que a molécula primitiva, que os indianos chamam de prana, os chineses, a cultura oriental chama de Qi, que também chama de éter cósmico, e os espiritualistas chamam de hálito divino. Tudo isso, todas essas denominações dizem respeito à mesma coisa. A esse fluido que ele tem um ponto de partida que é o grau mais puro e que vai sofrendo o quê? Transformações. Mais uma vez, Deus é Deus. O fluido, a matéria primitiva, a molécula primitiva é outra coisa. É criação divina. Então, o que acontece? Toda essa nomenclatura diz respeito à mesma coisa. E o que é isso? Mais uma vez, o ponto de partida é o grau mais puro e vai ocorrendo transformações.
de acordo com a circunstância, de acordo com o ambiente, de acordo com a vibração, de acordo com a vontade divina. E quem opera essas transformações? Os propósitos de Deus. Aí, mais uma vez eu vou dizer, não é a alta espiritualidade, é a altíssima espiritualidade que vai, vamos dizer, operacionalizar isso. E sabe o que está se passando ali. Sabe exatamente o que é transformado, como é transformado. Nós ainda estamos muito distante disso. O que nós sabemos é que sim, ocorre essa transformação e várias outras. E aí, gente, lá na pergunta 33, na nota de rodapé, ele fala sobre o elemento primitivo. Existe só um elemento, só existe uma molécula, existe tudo parte da molécula primitiva, certo? E que vai sendo modificado. Olha lá, para ser mais fiel, o que diz a nota do rodapé do Livro dos Espíritos? Só havendo um elemento primitivo e as modificações dos diferentes corpos sendo apenas modificações desse elemento, resulta que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. O que ele está querendo dizer aqui? Vamos lá. Gente, nunca fui muito boa de química não, mas agora ela vai me socorrer e é o básico do básico da química. Vamos lá. E ele deu, lá na nota de rodapé, ele próprio falou assim, por exemplo, a água. Vamos pegar a água, que foi o exemplo que ele deu. Vamos lá. A composição química da água. Tá? H2O, certo? A água, ela é uma transformação do fluido cósmico universal, uma transformação da molécula primitiva, transformação do elemento primitivo. Isso tudo eu estou falando mesmo, dando vários nomes para a mesma coisa. Então, a água é essa transformar. Passa por transformações e temos a água. H, que a química diz. A composição química dela é H2O. Certo? Essa água, nós precisamos dela para viver. Assim como nós precisamos do ar, nós precisamos da água. Porque se nosso corpo não for hidratado, o que vai acontecer? Nós podemos morrer. Certo? Então, o que acontece? Essa água, ela pode passar também por transformações. A água é uma substância, não é nem só inofensiva, não. Ela é importante para a nossa subsistência. Tá? E aí muita gente fala assim, não é qualquer líquido. Não, o nosso corpo precisa de água. Você pode beber tudo, suco, pode beber o que você quiser, mas a água é fundamental. Então, não só inofensiva, como nós precisamos dela. Ok. Vamos acrescentar mais mais uma molécula de oxigênio, aí a gente vai passar a ter o quê? H2O2. O que é isso? Água oxigenada. A água oxigenada, ela é importante para nós? Sim. Ela desinfeta, ela limpa uma ferida, não é isso? Agora você bebe? Já não dá para beber mais. E ela já foi o quê? Transformada, ou seja, aglutinou uma outra molécula. Nós partimos de uma molécula de H2O, acrescentamos mais uma molécula de oxigênio, houve a transformação, já não dá mais para beber, mas ela vem da água. Certo? Outro exemplo. Eu tenho H2SO4. Vamos lá, não só acrescentei mais uma molécula, eu tenho 4 moléculas de oxigênio e acrescentei mais um elemento, o enxofre. Acho que é enxofre, gente, o S. Tá? Vamos lá, o que eu tenho? O que é o H2SO4? É água de bateria. A água de bateria nem no nosso corpo pode vir. Ela é muito ácida. Ela é essencial para a bateria do automóvel, do veículo. Mas para a gente ela vai ser o quê? Prejudicial, ela vai ser deletéria. E ela veio da água.
Nós temos na composição, nós temos água, parte da água, ali também tem água. Percebam? Então as coisas elas vão se transformando, elas vão se modificando, acrescenta, tira, né? Ou seja, tudo, mas tudo vem de uma molécula primitiva. Essa molécula, como diz lá a resposta da pergunta 34, essa molécula primitiva, ela é constante e ela é imutável. Agora, as moléculas secundárias, não. Elas vão estar de acordo com, né, com a necessidade, com as circunstâncias, com a vibração e com a vontade de Deus. Sempre, sempre. A vontade divina. Vamos mais. Agora eu vou sair da química e aí eu vou trazer vou trazer outro trecho, gente, que também está lá na nota de rodapé. Olha lá. Uma modificação análoga pode produzir-se pela ação magnética dirigida pela vontade. Opa, o que é isso? Quando eu li isso, a primeira coisa que me veio à mente é água fluidificada. E essa vontade é a nossa também. É a vontade divina, a vontade da alta espiritualidade, aliada com a nossa vontade. Olha lá, uma modificação análoga pode produzir pela ação magnética, dirigida pela vontade. Vou falar aqui um pouquinho da água fluidificada. O que é a água fluidificada? A água fluidificada, gente, são fluidos medicamentosos que são acrescentados na água. Como? E que tem efeito terapêutico. Como? Através da magnetização. Através da vontade. Divina, primeiramente. E nossa. Vamos lá ver quais são os tipos de fluidificação. Gente, fazendo paralelo. Passe, tá? Fluido cósmico, vou deixar aqui no card para quem não viu. Fluido cósmico universal e passe. Gente, da mesma forma, né, o raciocínio, a forma com que se trabalha no passe, também é na água. Para fluidificar a água. A fluidificação da água passa pelos mesmos, são as mesmas, tem os mesmos tipos do passe. Vamos lá ver? Olha só. A água fluidificada, ela pode ocorrer a fluidificação magnética, a fluidificação pelos espíritos, sem concurso nosso, nem nosso, meu, pessoa, nem de médio, e fluidificação mista, que aí é a espiritualidade, juntamente com o medianeiro. Certo? Que normalmente isso ocorre no centro. Vamos ver cada uma delas? Fluidificação magnética. Gente, só um parênteses, onde eu tirei isso? Passes e curas espirituais, Venefredo de Toledo. Vamos lá. Fluidificação da água magnética. Essa fluidificação é feita por nós. Você pode fluidificar uma água. Eu posso fluidificar uma água. Mas como? Um copo, uma garrafa, uma jarra, certo? Através da imposição das mãos e a elevação do pensamento, oração, fé, confiança. Isso que é a vontade. A minha vontade. Porque, gente, esse processo é invisível, tá? Por isso que é essencial. Você tem que ter fé, você tem que acreditar, você tem que confiar. Você tem, aí eu tenho que mesmo, porque eu não gosto de tem que, mas é importante isso. Certo? Mas mesmo que você não acredite, por exemplo, numa água no centro, mesmo que você não acredite, aquela água está fluidificada. Já vou falar. Tá? Então vamos lá. Fluidificação magnética. Feita por nós mesmos. Bota, né, a água no recipiente, certo? E imposição das mãos. Porque o meu fluido ou o seu fluido vai penetrar, modificar aquela água
Aquela água que é H2O. Vai ser acrescido o quê? Os fluidos medicamentosos. Vai entrar ali o quê? O meu fluido. E a oração, gente, ela é essencial, porque no momento que a gente eleva o nosso pensamento, a oração, ela funciona para nos elevar, nos tirar e trazer a gente para um estado de consciência mais o quê? Mais elevado. É ou não é? Quando a gente ora, depois a gente tem uma sensação tão boa. Quando a gente ora e não só, né, o verbalizado, o decorado, não. Quando a gente entra mesmo em oração, a gente eleva. A gente eleva e aí vai fluir o quê? O que a gente tem de melhor. Porque todo mundo tem alguma coisa boa, gente. Todo mundo tem. Então, o que acontece? Essa água ela pode ser fluidificada por nós. Gente, não teve jeito. Isso eu pensei. Né? Se alguém não pensar nessa pergunta, mas eu pensei. Falei, eu vou fluidificar uma água que eu mesmo vou beber? Se eu preciso de um passo, de uma água fluidificada, eu mesma vou fluidificar uma água. Olha, gente, o que eu não consigo, não sei. A minha resposta eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. É o que eu acabei de falar, é a questão da oração. Certo? Quando a gente ora, quando a gente eleva o nosso pensamento, a gente vai atrair o que tem de melhor. Porque todo mundo tem um anjo da guarda. Ele está sempre próximo da gente. Ele está sempre pronto para nos ouvir. Então ele vem nos socorrer. Certo? Mas agora eu não vou conseguir responder. Eu falei assim, é mesmo, né? Eu vou fluidificar, eu estou precisando da água fluidificada. Eu vou fluidificar uma água que eu mesma vou beber? Percebam? Não vai demorar, mas eu acho que um dia essa resposta vem. Ela vai vir muito mais rápido do que outras dúvidas que a gente tem, né? Eu acho que vem. Então, o que acontece? Voltando para cá. Eu tenho o fluido, então eu posso fluidificar a água. É o fluido magnético. Fluido espiritual, como é que isso funciona? É possível? É a mesma coisa que o passe à distância. Gente, eu falei que tem a corrente de Pai Bezerra de Menezes às 6 horas da tarde e às 10 horas da noite. Quando a gente participa da corrente, a gente eleva o nosso pensamento, faz uma oração, lê um trecho do Evangelho, enfim, é como nós, né, a forma que a gente escolhe, né, coloca em posição de, né, como eu falo, né, eu sempre me imagino deitada, né, para receber um passe. E aí, quando for fazer essa oração, coloca um copo de água perto. Essa água vai ser fluidificada. Do mesmo jeito que a espiritualidade nos dá o passo à distância, ela vai fluidificar a água. Percebam? Podem ter certeza disso. Fluidifica. E eu não sei se isso aconteceu com vocês. Gente, comigo aconteceu. Mais uma vez, relembrando a minha infância. Eu era pequena e, enfim, eu não me recordo quem foi, mas tinha uma pessoa que trabalhou, né, aqui em casa, para a família, e chegava todo dia, às 5 horas, tinha a Ave Maria. E tinha a oração, né? Rezava o Pai Nosso, tocava a Ave Maria. E eu lembro que essa pessoa sempre pegava um copo de água e falou para mim, põe um copo de água na frente do rádio, né? Que era pelo rádio. Põe um copo na frente do rádio. Essa pessoa não era espírita. Não frequentava centro, né? Eu não me recordo quem que foi, mas eu sei que não era. Só, enfim. Então, o que acontece? Ela falou, bota o copo lá e bebe a água. Ela nem usou o termo fluidificar. Quando eu fui ver o que é fluidificação da água, eu falei, gente, naquela época, colocar o copo na frente lá da oração e da Ave Maria era fluidificar a água. E depois beber. Isso é fluidificação de água. Então, é possível nós dentro de casa, agora no momento de coronavírus, centros fechados, não podendo abrir por questões de saúde, dentro de casa também é possível
Percebam? Venefledo, ele fala que é para colocar ao sereno, né? Coloque o copo à noite exposto ao sereno, que é a espiritualidade, fluidificar a água. Né? Eu até penso o seguinte, eu não vou botar em parapete de janela para correr o risco de cair ainda por cima, cair lá embaixo, ainda rolar uma responsabilidade civil. Não, aí nem tanto, porque eu acredito sim que ao participar da corrente, seja das 6, mais uma vez, seja das 6, seja das 10 horas da noite, de Pai Bezerra de Menezes, aquela água vai ser fluidificada. Não precisa colocar ao sereno, com todo respeito ao Venefledo, né? Mas pode ser também, mas percebam, existe sim isso. Coloque perto. E a terceira forma da fluidificação da água, gente, é o que mais ocorre em centro, né? O que ocorre normalmente em centro. Porque é em concurso com a espiritualidade. É o medianeiro em concurso, juntamente com a espiritualidade né, junto com o medianeiro, e fluidifica a água. Da mesma forma, em posição das mãos, o medianeiro coloca as mãos sobre a jarra que vai ser com a água que vai ser fluidificada, juntamente com a espiritualidade. Né? Aí no centro, todas as formas são possíveis, né? Tanto da magnética, quanto só da espiritualidade, quanto da espiritualidade em concurso com o medianeiro. E eu digo da espiritualidade porque aí eu vou contar uma coisa para vocês, gente. No centro tem uma frequentadora que chama Yara. E um dia ela me contou, falou assim, Ana, um dia eu entrei, tem um ambiente onde ficam as águas, né? Tanto a água que vai ser servida após a reunião, quanto as águas de quem leva para fluidificar. Ela entra nesse ambiente e aí ela viu, e não de ninguém, ela viu a água borbulhando. Dentro da jarra, a água estava borbulhando. E aí ela falou assim, ela ficou olhando e falou assim, olha a fluidificação da água. Aquela água estava sendo fluidificada. Por quem? Pela espiritualidade. Havia algum medianeiro ali? Ela chegou naquele momento. Não tinha. Aquela água estava sendo fluidificada. Percebam? E ela teve a oportunidade de ver. Porque o processo, mais uma vez, que eu já falei antes, o processo é invisível. Nós temos que ter fé, confiar, acreditar. Eu tenho certeza que aquela água é fluidificada pela espiritualidade. E que, sim, auxilia, é terapêutico. Tem fluidos medicamentosos ali. Gente, mas atenção, olha só. Aí eu tô doente, eu vou beber só água fluidificada, vou beber litros de água fluidificada. Olha só. Não, calma. Não é assim. Mais uma vez, mesma coisa que passa. Ela é um auxílio, ela complementa. Inclusive, quando uma pessoa está doente, necessitando e tomando remédios, tá, que foram receitados pelo médico, você beber com a água fluidificada, melhor. A água fluidificada, ela ajuda. Ela atua no perispírito, ela atua em vários locais. E que a gente nem tá, conscientemente a gente não percebe, mas depois as pessoas engraçado. Então, uma coisa está diferente, está melhor. Certo? Então, isso também é uma modificação do quê? Da água. Através de quê? Da nossa vontade. Mas lembrando sempre, acima de tudo está a vontade divina. Deus está no comando. Sempre. É a vontade dele, primeiramente. E nesse caso da fluidificação de água, entra a nossa vontade também. Percebam? Quando, né, na modalidade onde a gente atua. Ou pode atuar. Percebam? Então, isso é modificação. Isso é transformação do que já foi transformado. Porque a água é uma transformação, já é uma transformação da transformação. Que é a transformação do quê? Do fluido cósmico, matéria elementar, da molécula primitiva. Não é isso? Então, isso
todas essas modificações, isso tudo se opera. E a gente ainda não sabe como. Como é que isso ocorre? Repito, aí se perguntar, tem gente que sabe? Tem altíssima espiritualidade. Ela sabe. Nem a alta sabe. Mas a altíssima sabe. Aí vocês podem até falar assim, nossa, peraí, você está falando que tem hierarquia? Tem. Claro que tem. Não é uma pirâmide? Então, aqui sabe mais do que aqui. Sabe qual é a diferença dessa hierarquia? Porque é uma hierarquia moral. Aquele que está aqui em cima não achata e nem quer dominar quem está aqui embaixo. Aquele que está aqui em cima, a altíssima espiritualidade, por que ela pode manipular esses fluidos? Por que ela tem conhecimento desses fluidos? Porque no dicionário dela não tem mais, um dia já teve, mas não tem mais egoísmo, dominação, vaidade, presunção. Não tem, e orgulho, e em vários outros sentimentos que nós estamos completamente assim, o que mais tem hoje em dia. Eu ouso dizer que o mal do planeta é o egoísmo. A origem de todos os nossos problemas, ouso dizer isso, está no egoísmo. Está na forma como o ser humano ainda é norteado, né? O comportamento é norteado pelo egoísmo. Só que isso faz parte. E é esse o nosso desafio, lidar, né, burilar, parar as arestas desse egoísmo, não é isso? Identificar e ver o que eu posso fazer para ser menos egoísta, para eu ser menos vaidosa, para eu ser menos presunçosa, para eu ser menos orgulhosa, para eu não usar o conhecimento para dominar, para esmagar quem está embaixo. Desculpa, é uma palavra pesada, mas isso ocorre. Isso acontece. A gente ainda vive nesse mundo de que aquele que domina e o que é dominado. Mas isso um dia vai acabar. Eu não tenho dúvida disso. Vai acabar no sentido, né? Vai diminuir. Porque nos mundos, e aí eu trago Júpiter, mais uma vez habitantes de Júpiter, quando lá nos vídeos iniciais, depois eu vou botar no card aqui, vou ver qual foi deles, eu vou colocar aqui no card, para quem não viu, que quiser ver, que diz o seguinte, que os habitantes de Júpiter não têm, existe sim hierarquia, diferença de saber, de moral, tá? Essa hierarquia é uma hierarquia moral, existe uma hierarquia também, tá? Enfim, dentro dos habitantes, como tem aqui na Terra também, dentro dos habitantes de Júpiter, existe aqueles que estão mais evoluídos do que outros, mas nem por isso o que tem mais evolução vai querer dominar aquele que tem menos. Muito pelo contrário, através do conhecimento vai passar, vai levar e, né, compartilhar o conhecimento, compartilhar e ajudar aquele que está em situação, vamos dizer, inferior, a falar assim, vem para cá. Percebo? Lá já não tem mais isso. E é para lá que a gente vai. É para lá que nós vamos um dia, se Deus quiser. Quanto tempo que a gente vai levar, quantas encarnações nós vamos levar. Olha, eu juro, eu imagino que vão ser muitas, mas tudo bem, eu não vou desistir, porque é para lá que eu quero ir. Não é isso? Mas, voltando para cá, para a Terra, né, nós ainda temos muito chão para andar, sabendo que um dia nós vamos ter conhecimento, nós vamos saber como que isso tudo ocorre. Mais uma vez, para já, é importante que a gente saiba, olha, é assim, mas ainda não dá para você saber como é que isso tudo se processa, mas sabe que é assim. É o que o Espírito da Verdade está o tempo todo falando para a gente. E Miramês também, falou, olha, né? Até o próprio Miramês falou, tem muita coisa que nem eu sei, né? Miramês falou assim, olha, a gente aqui não sabe ainda.
E olha que eu vejo eles, o Espírito da Verdade, então, ainda por cima, né? Mais ainda, porque o próprio Espírito da Verdade falou, olha, nem a gente sabe. Mas um dia nós vamos saber. Certo? Um dia, com certeza, nós vamos saber. E aí o importante, o importante é conheça-te a ti mesmo, que conhecerá o universo. Esses passos em rumo ao conhecimento do que se passa é a primeira coisa que nós precisamos é conhecer nós mesmos, nos dominarmos e nos transformarmos para a gente conhecer o universo. Certo? Gente, para fechar, eu vou trazer aqui 2 destaques do Miramês, tá? Um, onde ele comenta a pergunta 33, e depois o outro comentário, a pergunta 34. Olha lá o que ele fala. Não existe erro na esquematização do Senhor. A harmonia é a tônica da vida. Quando descobrimos os caminhos dessa serenidade, respeitando todas as leis de Deus, desaparecem dos nossos roteiros os problemas, os infortúnios e as dores, e começamos a andar com pés firmes dentro do paraíso, onde a paz e a felicidade formam o clima comum de todos os seus habitantes. E na 34, no comentário da 34, ele fala: a humanidade se encontra num fechamento de ciclo evolutivo, onde a terapia da dor não pode faltar. Somente ela desperta nos corações os mais profundos sentimentos de fraternidade. No entanto, pode ser aliviada. A moderação das catástrofes já se encontra nas cogitações do Mestre, desde quando os homens empreendem o esforço próprio em todos os rumos do aprimoramento espiritual. As religiões estão surgindo no mundo, por vezes com divisões para atender a todos na qualidade de socorro espiritual. Gente, a Terra está indo para regenerar, para ser transformando num planeta de regeneração. Estamos saindo de provas e expiações para o de regeneração. A gente está em plena transição. Quando lá atrás falava, olha, no 3º milênio, a Terra, nós estamos neste momento. E ele fala, né, onde a terapia da dor não pode faltar. E a dor, ela vem para despertar o quê? A fraternidade. Vem para despertar o quê? União. Fraternidade, união, caridade, amor ao próximo. Não tem outro meio, gente. Não tem outra forma para nós aliviarmos a nossa dor e auxiliar a aliviar a dor de quem está do nosso lado. Percebam? É isso, é esse. E aí ele fala, olha, quando os homens empreendem o esforço próprio em todos os rumos do aprimoramento espiritual. Isso, gente, não tem. Aí eu falo, não tem jeito. E através de quê? Conheça-te a ti mesmo. E uma coisa que eu achei muito, assim, gostei de ter lido, as religiões estão surgindo no mundo, ou seja, são diversas, para atender o que é a necessidade de todo mundo. Eu sigo a doutrina espírita, filosofia, ciência e religião. Eu sigo a doutrina espírita, mas aquele que está aqui do lado vai seguir o catolicismo, o outro vai seguir o protestantismo, porque vai estar de acordo com o quê? Com as necessidades deles, de cada um e as nossas. E cabe a nós o que? Entendermos. Porque dessa forma que está o quê? Como ele fala, para atender na qualidade de socorro espiritual. Não tem nada errado, nada fora de lugar. Por mais doloroso o momento que a gente esteja passando, gente. Porque são muitas mortes. E o mais importante nesse momento é nós orarmos. Muito. Porque aquilo que não está nas nossas mãos, a gente entrega na mão de Deus e pede. E agora, para fechar mesmo, eu vou trazer
A gente falou muito de molécula, né? Molécula primitiva, falou de molécula primitiva, falou de molécula secundária, e querer conhecer a forma molecular. Olha o que Miramês fala: devemos conhecer em primeiro lugar a forma molecular do amor, pois é ele que nos garante a paz de consciência. É isso que a gente veio para fazer aqui. Não, fazer aqui e continuar quando a gente desencarnar. É esse o objetivo maior. Certo? Então, gente, eu encerro o vídeo aqui de hoje, né? E espero vocês na próxima semana, né? Um novo vídeo. Certo? Que todos vocês tenham um bom final de semana. Que Deus nos proteja, nos guarde, nos ilumine. Não só a nós, como a todos os desencarnados e todos os familiares de desencarnados. O número está alto, então o que nós podemos fazer por eles? Orar, pedir a Deus que derrame sobre todas essas famílias paz, compreensão, confiança, fé, esperança, serenidade, que acolha, que cada anjo da guarda acolha cada um desses familiares e que Deus derrame sobre todos nós, sobre a terra, o seu bálsamo salutar, para que a gente possa ter fé, força, confiança e seguir adiante. E que a espiritualidade acolha todos esses desencarnados e que eles possam, certamente vão ser encaminhados para a colônia e que eles possam ter paz e serenidade nessa nova morada e que possa ir tranquilamente seguir a jornada. Que Deus mais uma vez, que Deus nos proteja, nos guarde e ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus.